Salve galera! Bem-vindos ao sexto vídeo dessa série de introdução ao abolicionismo policial. Meu nome é Samuel Silva Borges, eu sou doutorando em Sociologia pela UNB e eu pesquiso Criminologia Crítica e Política Criminal desde 2013. Se você caiu no sexto vídeo agora, saiba que em cada um deles eu estou debatendo algum tema que me parece fundamental para a gente politizar esse assunto de como a polícia funciona na prática, não no discurso oficial. A ordem que você assiste esses vídeos não importa tanto, o que importa é entender que na prática está tudo interligado. Como sempre, o nosso ponto de partida é que para entender a polícia ou outra instituição estatal repressiva, a gente precisa ter uma visão teórica de que estado é esse, em que sociedade ele atua e quais funções ele cumpre historicamente. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu uso conceitos e abordagens teóricas, como a própria criminologia, ciências sociais, mas eu vou tentar aqui articular tudo de forma bem didática, orgânica, para associar toda essa parte mais abstrata com os problemas concretos para ajudar a gente a entender esse problema. Especialmente nesse vídeo, a gente vai debater como algumas estruturas sociais realmente estruturam instituições como a polícia. Então solta a vinheta e se você gostar desse vídeo, não esqueça de conhecer o conteúdo do canal como um todo, retornando outro dia para um outro assunto, para um outro tema. Bem, pessoal, eu já falei bastante nessa série de como a polícia atua de forma violenta e seletiva e conforme interesses capitalistas e racistas, reprimindo a população já marginalizada, subalterna, nessa sociedade forjada pelo colonialismo, pelo genocídio indígena e negro, na escravidão e na supremacia do homem branco. Isso não ficou para trás, isso tem continuado e se atualizado ao longo da história, inclusive se legitimando com outros discursos, com outras ideologias, como é o caso do punitivismo atual. E no centro disso a gente tem a guerra às drogas, que é justamente uma política que permite tratar o pobre e o periférico como um criminoso, com rótulo de bandido e presunção de culpa sobre cada corpo negro e periférico que a polícia mata. Inclusive, e de forma cada vez mais frequente, o caso de crianças. E essa política é legitimada a partir de um discurso contra o tráfico e da necessidade de ser rigoroso contra o crime, enquanto se oculta do debate a verdadeira forma e a função que a polícia, o judiciário e as prisões possuem. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar de outras estruturas sociais que também são fundamentais para a gente entender a polícia e a sociedade como um todo. Que são, em primeiro lugar, a dominação masculina ou patriarcado. Existe um debate conceitual aqui, mas que não cabe para mim tratar agora. E eu vou tratar aqui como sinônimos, patriarcado e dominação masculina. E a dominação cis-heteronormativa também se reflete em todo tipo de expressão LGBT-fóbica. No campo da teoria social é comum, inclusive, tratar dessas estruturas como uma estrutura só, um hetero-cis-patriarcado, justamente porque elas são muito próximas. Mas também é muito comum você encontrar um debate separado, a questão das mulheres, depois a questão LGBT, queer e coisas assim. Eu não me considero nenhum expert nacional no tema das opressões, mas eu tento tratar do assunto da forma mais consciente e respeitosa possível. E eu acho que esses temas podem ser tratados de formas extremamente superficiais que chegam a parecer preguiça ou má vontade da pessoa. Eu estou me referindo aqui ao argumento que coloca que, por se tratar de um problema estrutural, seria inadequado responsabilizar um indivíduo, uma pessoa, por reproduzir esse problema. Por exemplo, quando a gente vai debater como a polícia age de forma opressora, tem muita gente que simplesmente vai argumentar que, olha, a polícia é um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade é machista e homofóbica, a polícia vai simplesmente reproduzir esse problema. E eu acho que quando a gente para o debate nessa constatação, a gente acaba por desviar a crítica de cima da polícia para jogar numa estrutura fantasmagórica, sem materialidade, e que acaba por tirar a responsabilidade de cima de cada indivíduo. É como se você jogasse a responsabilidade para o país, a cultura, ou sei lá, para a história do mundo. Então você não pode responsabilizar a polícia por agir de forma sistemática como força de opressão dos grupos que já são os mais marginalizados e oprimidos na sociedade. Porque a questão é, se a sociedade é desigual e marcada por dominações sociais como o racismo, o sexismo e a LGBTfobia,
A tendência não é só que a polícia vai reproduzir esses problemas, mas que ela vai, na verdade, reproduzir ela de forma mais concentrada, mais hipertrofiada. Justamente porque o policial ele é um soldado desse Estado. E se esse Estado tem como função manter e reproduzir essas desigualdades, o policial vai ser formado para identificar no sujeito oprimido e dominado o seu próprio inimigo. Então eu vou falar aqui de novo para o pessoal assistir aquele vídeo do Black Mirror que fala sobre essa espécie de lavagem cerebral que é imposta sobre os policiais. Que, como eu já disse, é um processo que desumaniza os sujeitos que vão ser policiados e acaba também desumanizando os próprios policiais. E quando a gente trata de sexismo e LGBTfobia, a gente tem que as policiais mulheres e não héteros também são forçados a se conformar a esse ambiente opressor, agindo elas próprias de forma discriminatória. É uma coisa que eu vou citar aqui alguns exemplos e algumas pesquisas mais para o fim desse vídeo. Nessa dimensão de gênero e sexualidade, a gente tem ainda um conservadorismo praticamente milenar em instituições militares, que romantizam um ideal de masculinidade e virilidade, em completa oposição, realmente menosprezando o feminino e o homoafetivo, reforçando uma dicotomia, uma binariedade artificial entre masculino e feminino, em que o masculino ele é forte, ele é ativo, ele é dominante, e o feminino é passivo, é frágil e é fraco, em que o masculino é a razão e o feminino é a emoção. Eu acho que todo mundo está ciente disso porque isso é inculcado a partir da hegemonia cultural na nossa sociedade. Desde o início da nossa socialização, quando a gente ainda é criança. E o que eu estou falando aqui não fica no abstrato, ele fica na prática, no cotidiano. Por exemplo, a gente tem um caso de 2018 em que a PM do estado do Paraná estava cobrando masculinidade como uma característica a ser avaliada na etapa de avaliação psicológica dentro de um concurso para PM, né? O edital dava definição do tipo não emocionar-se facilmente, não se impressionar com cenas de violência e também suportar vulgaridades e não demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Dado a repercussão desse caso, eles voltaram atrás, falaram que eles simplesmente queriam avaliar a capacidade da pessoa de ter estabilidade emocional e ter uma capacidade para entrar em confronto se necessário. Mas vamos lá, vocês acham realmente que a capacidade de emocionar-se é um defeito para um policial? Ou que o fato de você ter interesse em histórias românticas de amor te torna um mau policial? Ou enfim, algo que atrapalha ser policial? Saindo da superfície para tentar ir na essência, né? Que a gente tenta fazer com uma análise crítica da ideologia, a gente tem a noção de um policial ideal, que é justamente um homem que não chora, que trata as próprias emoções como uma fraqueza, então ele se auto-reprime, e que precisa estar preparado para partir para a violência, para o confronto, para o combate, a qualquer momento, ao invés de estar preparado para dialogar, para uma mediação dos conflitos. Não, o policial tem que estar pronto para dar porrada, prender, matar, atirar, torturar, esse tipo de coisa. E aqui eu faço o link entre a questão de que a ideologia masculinista tem tudo a ver com o que eu já comentei sobre a pedagogia do sofrimento, essa coisa de se brutalizar para poder brutalizar os outros. Polícia é força, polícia é hierarquia, é obediência à autoridade. É ser uma ferramenta disciplinada, praticamente robótica, capaz de sofrer e fazer sofrer. Não ser responsável, sabendo cuidar, proteger e respeitar as outras pessoas. E tudo que se desvia desse ideal de masculinidade é repudiado. Quanto menos machão você é, mais inferior você é. E se o que é construído como uma característica feminina é simplesmente uma característica humana básica do tipo conseguir se emocionar ou ter compaixão pelos outros, o que se faz é repudiar características como essas, como ter empatia, compaixão, solidariedade, saber cuidar, saber amar, saber ajudar. E no nível macrosocial, a gente tem que essa ideologia masculinista, ela serve para educar, para formar pessoas, para inferiorizar mulheres, objetificando elas e fazendo elas reproduzirem papéis de gênero, como cuidar do marido, cuidar dos filhos,
se limitar à esfera doméstica, o que por si só já é um tipo de violência doméstica e que pode ainda descambar para agressões físicas diretas quando o homem vê que a sua autoridade está sendo minada de alguma forma. Essa é uma ideologia que forma homens para educar seus filhos a partir da violência, achando que isso é educação, achando que isso é ser justo. É formar famílias conservadoras que têm como principal medo que seus filhos se tornem algo fora dessa norma cis e heteronormativa. É formar homens adultos que não sabem como lidar com as próprias emoções e se tornam mais vulneráveis a acabarem viciados em drogas, como o álcool, a cocaína e tarjas pretas diversas. E isso gera uma série de vitimizações dentro da própria polícia contra justamente os policiais mulheres e todos que fogem dessa norma cis-hétero. Então, por exemplo, vou começar citando uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Faculdade Getúlio Vargas, cuja amostra abrangeu profissionais de várias áreas, como guardas municipais, peritos criminais, policiais de diferentes níveis e também um corpo de bombeiros. Essa pesquisa mostrou que 40% das mulheres admitiram já ter sofrido assédio moral ou sexual dentro das corporações. Entre os homens, o número também é grande, mas cai pela metade, é de 20%. Tem um especial do site Ponte Jornalismo sobre o assunto do assédio dentro das polícias militares, que, enfim, tem textos bastante desconfortáveis e assustadores. E esses textos mostram como o problema do assédio começa bem no início, justamente nas etapas de formação, e continua durante toda a carreira. E isso se perpetua porque quem busca denunciar acaba virando alvo de represálias e é perseguido pelos superiores hierárquicos. E por isso, quem denuncia se ferra, as outras pessoas veem isso e começam a se silenciar e naturalizar o que está acontecendo ali porque elas não querem também sofrer essas represálias. E isso simplesmente protege uma série de abusadores dentro da polícia, inclusive superiores hierárquicos que chantageiam as subordinadas a cometerem, enfim, atos sexuais, enfim, estupro dentro da própria corporação e que não tem para onde correr, não adianta acionar a corregedoria, a clínica médica, porque todas as instituições, elas servem à instituição policial, estão lá para blindar a instituição policial, não o indivíduo que está sendo vitimizado por essa instituição. Eu estou deixando aqui também 2 artigos do pensador e policial Fábio França, que eu já citei nessa série. Ele tem 2 artigos, um que trata sobre a questão das mulheres e a questão dos LGBTs. Ele mostra que em ambos os casos a força da instituição é tão grande que ela consegue fazer com que as policiais mulheres passem a reproduzir os comportamentos discriminatórios. E a mesma coisa em relação aos homossexuais, que também acabam sendo forçados a se conformar e a negar a própria identidade sexual. Além disso, sobre a questão LGBT, chama atenção uma pesquisa do Denis Pacheco, que eu tive prazer de conversar esses dias, que numa pesquisa sobre interação policial nas redes sociais, especificamente no Facebook, a partir de uma amostra aí representativa das forças policiais, ele mostrou que o tema mais articulado pelos policiais na internet é o tema anti-LGBT. São deboches, são críticas à agenda LGBT, à pauta LGBT no geral. E como eu mesmo pude conversar com o Denis, isso é simplesmente o topo do iceberg. E eu diria o seguinte, se tem esse nível de violência interna dentro das polícias, contra policiais não héteros, contra policiais mulheres, imagina o que não tem contra os não policiais. E esse é um dos motivos pelos quais a própria proteção das mulheres e da população LGBT não tende a ser muito eficiente por parte da polícia, porque ela simplesmente faz parte do problema, não da solução. Eu, como homem branco, não sou a melhor pessoa para falar disso, né? Mas a coisa mais recorrente do mundo são mulheres e são LGBTs que falam de como foram discriminados pela polícia na hora de fazer um boletim de ocorrência, na hora de tentar denunciar alguma prática opressora, gerando o que a gente chama de revitimização, né? Então a pessoa sofre um crime opressor, vai procurar ajuda no sistema de justiça e acaba sendo vitimizada novamente, sendo culpabilizada por aquilo, quando não, algo ainda pior. Então, para a gente partir para a conclusão, é fato que as opressões, elas estruturam toda a nossa sociabilidade e a polícia não fica fora disso. Mas a gente não deve falar isso de forma simplista e retirando a responsabilidade de cima dos policiais
por toda a opressão que eles reproduzem de forma violenta. Então eu reforço aqui, o papel da esquerda não é ficar passando mão na cabeça de policial e tratando que nem criança mimada, mas sim falar de prisão, falar de polícia de forma crítica e radical. Então, as polícias não estimulam esse machismo e essa LGBTfobia porque isso melhora o trabalho policial no sentido de servir e proteger. Pelo contrário, mas sim porque ela ajuda a formar o policial para aquilo que é sua função oculta, que é justamente de combater a população negra e periférica sob o manto do combate à criminalidade, e que lota nossas prisões de pessoas de baixíssima escolaridade que já sofrem desde que nasceram um processo de exclusão e marginalização social, e tudo isso por crimes de baixo potencial ofensivo, furtos e varejo de drogas. Enquanto não se prioriza a redução da altíssima taxa de homicídios, quanto mais o problema seríssimo dos feminicídios e da violência contra a mulher no geral, além de outros setores subalternizados e dominados, como a chacina de indígenas e de trabalhadores do campo por latifundiários e seus capangas, o extermínio de jovens negros na periferia no meio dessa lógica da guerra às drogas, o crime de empresas contra a natureza e populações ribeirinhas, entre diversos outros casos dessa sociedade hiperviolenta que a gente tem. Em bom português, a porra da função verdadeira da polícia não é proteger a sociedade contra os elementos perigosos, mas sim defender os interesses dos grupos dominantes contra os interesses dos grupos dominados. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou trazer aqui o assunto da ameaça fascista e a força do bolsonarismo dentro das nossas polícias atualmente. Espero que tenham gostado, não deixem de conferir as referências e valeu pela audiência e até a próxima!